Paz do Senhor, irmãos, que Deus possa nos abençoar neste domingo abençoado, de muita bênção. Só de nós estarmos vivos é uma grande bênção. Louva a Deus pela nossa vida, pela vida da igreja. Creio que estamos chegando, em nome de Jesus, na nossa vitória. E já estou contemplando nossa igreja cheia, essas almas que estão aceitando Jesus, né, no poder de Deus. Então, estamos muito felizes. Tenho visto assim um grande milagre de Deus no meio do seu povo. Hoje eu trouxe uma palavra, até porque eu tenho pensado muito, né, que muitas vezes a gente acha assim, nunca vai ser a volta, o Senhor está demorando muito, ou isso que está acontecendo é coincidência. Não, irmão. Hoje nós vamos falar um pouco de um alerta para a igreja. E o tema da nossa pregação é simpatia do diabo. Eu estou falando muito sobre o final dos tempos. Quinta-feira eu falei na igreja, nunca largue Deus. Busca Deus como nunca de todo o seu coração. Se envolva na obra. Seja um apaixonado. Não deixe ninguém tirar aquilo que é mais santo que Deus te deu, que é a tua salvação. A vida de Deus na tua vida. Então nós vamos começar nossa pregação. Quero desejar, né, graças a Deus a gente já está mais se reunindo, a todos os nossos irmãos, uma semana muito abençoada, uma semana na presença de Deus. Vamos nos unir cada vez mais para que a gente possa, unidos, vencer e ganhar multidões para Deus. Ganhar nossas famílias, ganhar nossos vizinhos, né? Ter na nossa mente, né, a volta do Senhor Jesus, e para quando Ele voltar, Ele encontrar o povo dele apaixonado por Ele. Nossas lâmpadas todas acesas. A gente está num mundo que as pessoas parece que estão deixando de acreditar em Deus. A gente vê aqueles que eram pessoas má, pessoas ruins, entraram na igreja, tiveram encontro com Deus, Deus fez maravilha, mas agora quando se desviam fica mais péssimo. Isso é bíblico, né? A palavra de Deus que é como um cachorro que volta a comer o seu próprio vômito, né? E quando sai, né, a Bíblia diz, entra mais 7, entra legiões de demônios. É isso que está acontecendo no mundo de hoje, e a pessoa vai ficando como se ela não tivesse que dar satisfação a Deus, né, da sua vida. Então, neste momento, nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4:1, diz assim a palavra de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente. Aqui o Espírito está com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Que nos últimos tempos, alguns apostarão da fé, por obedecer espíritos enganadores e ensino de demônios. Preste atenção para esta palavra. Isso aqui foi uma predição sobre o tempo do fim. E aqui, Deus descreve exatamente o aumento de ocultismo, fenômeno psíquico, espiritismo, demologia, feitiçaria, bem como interesse pelo
mesmo no mundo de hoje, né? A gente tem visto isso, aqueles que estão envolvidos na obra de Deus, a gente tem sentido, nossos jovens, quantos jovens hoje entram na igreja se cortando, né, com pacto com Satanás. Então, aqui quando Deus fala, né, que diz que na explicação Jesus sobre os sinais que precederiam a sua volta, ele disse aos seus discípulos 3 vezes, né, que surgiriam diversos falsos profetas no mundo e que atrairiam grandes multidões de adeptos. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Deixe marcado na sua Bíblia. Vamos aqui para Mateus, o livro de Mateus 24, diz assim a palavra de Deus, 24:11. Levanta-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muito. E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. De quase todos, olha o alerta aqui de Deus. Deus estava falando com seus discípulos. E hoje ele continua falando com seus discípulos, né? Aqui a gente vê, né? Veja mais aqui em cima, ele diz assim a palavra de Deus. Lá no versículo 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Não vos assustei, porque é necessário assim, né, acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação. Está ou não está acontecendo? Reino contra reino. Haverá fomes. Está ou não está acontecendo? Terremotos. Eu me lembro que antes de vir esse coronavírus, vinham umas chuvas que aí eu ficava impressionada de vê-la entrando, invadindo, tirando tudo das casas, pessoas morrendo, casas sendo, né, derrubadas, tantas coisas acontecendo em vários lugares do mundo. Eu não vou falar do Brasil, do mundo. Morte em cima de morte. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Veja, irmãos, é o princípio das dores. Hoje você nunca mais vai esquecer o que está acontecendo nos dias de hoje, né? É tanta morte, tanta falta de amor, tantas pessoas tirando proveito de pessoas que estão precisando tanto de um pouco de vida. Tantas coisas acontecendo no mundo que a gente vê que isso não é normal. É uma malignidade, é uma obra maligna. Hoje cada um puxa a sardinha para si. Hoje você vai encontrar igrejas que, que é que tem? Deus perdoa, Deus faz tudo. E as pessoas, até os próprios líderes, continuam nos seus erros. Ficaram mais péssimos do que era antes. Então, a Bíblia diz, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados. Preste atenção. E vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vamos ver realmente, né, quem é filho de Deus. Aqueles que realmente professarem e não desistir desse Deus maravilhoso.
o dono da vida, o dono da paz, o dono da salvação, o dono da nossa proteção. E ele diz assim: então sereis atribulados e vos matarão. Por que ele diz? Por causa do meu nome, do nome de Jesus. Você acha que é coincidência? Tudo está abrindo, esqueceram, parece, da casa de Deus. E aonde ela devia estar aberta era a casa de Deus, aonde as pessoas procuram abrigo ali para querer a sua cura, a sua libertação. Está vendo quantas pessoas hoje estão oprimidas, quantas pessoas hoje, né, estão apresentando quadro de desespero, de medo, atribulados, como diz aqui a palavra de Deus. E a Bíblia diz que sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. E ele continua: nesse tempo, muito hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Preste atenção para esta palavra, né? A Bíblia diz que vão se escandalizar. E é o que a gente está vendo, né? Quantas pessoas, né, estão se escandalizando de ver tanta imoralidade no meio do povo de Deus. É como se não houvesse o temor. Eu me lembro que logo que eu aceitei Jesus, as pessoas diziam: não, realmente eu estou errada. Hoje não, procuro dizer: eu estou certa. O mundo evoluiu. Nós estamos agora, né, num tempo que tudo pode, tudo deve. Sempre vai ter uma desculpa. E ele diz assim: nesse tempo, muito hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Por quê? Por causa do nome de Deus. Até o da própria família. Ou você decide amar a Deus e fazer a obra de Deus, está dentro do plano de Deus, ou você vai agradar a homens. E ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Veja, irmão, por multiplicar, a palavra de Deus está falando aqui, né? A iniquidade, o pecado. A palavra de Deus diz: isso que está acontecendo nem à toa, é com a permissão de Deus, para o povo ver que existe um Deus que toma conta da gente, né? Um Deus que manifesta na nossa vida a sua justiça, um Deus que quer líderes, né, para reinar com o poder de Deus, dentro do propósito de Deus. Então ele diz: esfriará de quase todos. Aquele, porém, veja que existe um grupo, né, que a Bíblia diz que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, lutas vão vir, tribulações vão vir, dificuldades vão vir, mas Deus diz que aquele que perseverar, for fiel com Deus, andar dentro do plano de Deus, perseverar, não desistir, não abrir mão dos valores de Deus, não abrir mão daquilo que Deus tem para cada um de nós. Irmão, isso aqui nós estamos de passagem, nós vamos viver o resto da nossa vida com Deus, então vale a pena, né, a gente ser fiel. Vale a pena a gente ser um discípulo, vale a pena a gente ser um representante, vale a pena a gente ser um líder, né, que está aqui, né, para levar a verdade às pessoas, né? E ele diz: será pregado este evangelho no reino por todo o mundo,
este evangelho, não é qualquer evangelho. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, né? Por todo mundo. Olha a nossa responsabilidade. Nós somos esse pregador para testemunho a todas as nações, então verá o fim. Seja velho, seja criança, seja jovem, seja adulto, né? Nós ganhamos uma alma. Nós temos que levar ele à salvação. Levar ele à paixão de Deus. Leva ele ao evangelismo. Leva eles a ser realmente pessoas que fazem a diferença. E é isso que Deus aqui está explicando, né? Que muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos. Então a gente está vendo o que Deus está falando. Muitos vão se levantar neste mundo, né? Para dizer que tudo pode. Para dizer que não tem problema, que nós somos igual a todos. Nós somos igual sim, mas com uma diferença. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Deus nos chamou para reinar, irmão. Não é estar sentado e alguém nos abanando, não. É para estar, né, ligado com Deus. Ser fiel com Deus. Ser verdadeiro. Andar na justiça de Deus. Ser apaixonado por Deus. E ele diz aqui, né? A Bíblia nos diz que se a pessoa, né? As pessoas rejeitarem teimosamente a verdade de Deus, lhe será enviada a operação do erro. Preste atenção. A palavra de Deus aqui, vamos voltar aqui onde nós estávamos, para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, né? Perdão, irmão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. 2 Tessalonicenses 2, 10. Fala assim a palavra de Deus. É com todo engano de injustiça os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, né? Deus está falando aqui daqueles que preferem, sabe qual é a verdade, mas preferem andar no erro. Irmão, eu fico pensando, como pode no mundo que a gente está, que eu creio que Deus está permitindo, para alertar o seu povo, eu estou no controle, né? Está passando aí um espírito de morte, um demônio que está liquidando com vidas. Estão se levantando, o diabo está se levantando contra as crianças, né? Temos que estar atentos com as nossas crianças. Homens com malignidade, não estão nem aí. Os próprios pais matando seus filhos. Só pode ser final dos tempos mesmo, entendeu? Então, a Bíblia fala sobre isso, né? A palavra de Deus, ele diz assim, para que não vos engane, né? O engano de injustiça, que perecem por não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que é salvo? É a vida de Deus na nossa vida. Entendeu? É isso que as pessoas não entendem, não vê quem são neste mundo tenebroso, um representante de Deus. Fico dando mau testemunho. E não consegue ver, né, aquilo que Deus tem feito na sua vida e prefere andar no erro, prefere estar se prostituindo. Irmão, no mundo difícil que a gente está, eu fico pensando como pode. É muita falta de temor. Não é, a Deus veio para salvar os pecadores, mas aqueles que chegam ao arrependimento, deixa o Espírito Santo operar.
Mas tem um que prefere viver no erro e acha que estão certo. Não adianta você tentar mostrar, não adianta você, né, confrontar com essas pessoas, porque eles dizem, não, Deus me perdoa, Deus é bonzinho, né? E aí começa a fazer tanta besteira. E é por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro. Preste atenção. Não é Satanás, Deus diz que é ele que manda. As pessoas, porque eles não querem viver na verdade. Então, é como um pai mostra toda a verdade para o filho. E ele não quer, o que é que ele vai fazer? Ele diz, então, meu filho, o problema é teu, né? Tu vai quebrar tua cara. É assim que Deus diz para o homem, meu filho, eu tenho o melhor para ti. Quando tu nem pensavas em nascer, eu já te gerei no ventre da tua mãe. Você já pensou o que é isso? Eu tenho tudo escrito e determinado. E nós que mudamos os planos de Deus na nossa vida, porque fazemos uma escolha errada. E Deus diz, pois agora, tu queres viver assim, é um direito. Deus não força, irmão. Quem força você a fazer as coisas erradas é Satanás. Mas veja, é com a permissão de Deus. Eu vi tanta gente morrendo, ligava para mim. Hoje eu vejo na prostituição. E a pessoa acha que está bem com Deus. Às vezes as pessoas até choram porque não querem acatar a verdade. Não querem ver, né, tudo aquilo que Deus tem de melhor para o seu filho e irmão, para a sua família, para a sua vida, né? E ele continua para darem crédito à mentira. Prefere, né, andar na mentira. Quem é o pai da mentira? É Satanás. Então eles preferem andar na mentira do diabo. E é engraçado, o diabo vai passando a perna, vai derrubando, vai dando rasteira, mas prefere acreditar na mentira do diabo, achando que vão se dar bem. Não vejam nem o que está acontecendo em volta de si mesmo para temerem, porque estão com o espírito do erro, se prostituindo, né? Achando que estão com Deus e não estão com Deus, entendeu? Não estão alertos, como diz a palavra de Deus, para a volta do Senhor Jesus. Ele continua, né? Aqui na palavra de Deus diz, quando, né, rejeitamos a verdade, não sobra nada em quem acreditar. Quando você desiste, quando você rejeita aquilo que Deus tem de melhor para você, você vai acreditar em quem? Um macumbeiro? Um espírita? Em quem, irmãos? A Bíblia diz que existe um Deus, só um Deus, abaixo do céu. Irmão, eu vejo assim, se as pessoas dizem que tem poder de adivinhar a tua vida, por que não adivinha dela, né? Você vê essas pessoas que são adivinhos, são que têm a vida mais desgraçada. Por que não adivinha a vida delas? Me diga, por quê? Porque só quem conhece a vida do homem é Deus. Entendeu? E Deus te trouxe para esta terra. Você já se perguntou, o que é que eu estou fazendo aqui? Você está aqui para representar Deus. Em nome do Senhor Jesus. Não é para estar jogando as suas pérolas aos porcos, as pérolas de Deus aos porcos, pelo imundície, pelo um simples prazer. Eu fico pensando, meu Deus, aonde está? Só pode ser um espírito, como diz a Bíblia, do erro, um espírito de mentira, né? E aqui a gente vê que não sobra nada em que as pessoas acreditar. Fico só acreditando na mentira. Não, contigo vai ser diferente, contigo vai dar certo, né? Por isso que o mundo hoje está tão aberto para enganadores e falso profeta. Ah, eu vou para aquela igreja, porque aquela igreja não pega nada comigo. Irmão, a igreja somos nós.
Entendeu? A Bíblia é a palavra de Deus. Os falsos profetas são aqueles que tentam levar você pelo caminho errado. Eles têm até, às vezes sabedoria na palavra, às vezes eles falam, mas quando você vê na atitude, eles não têm a mente de Cristo. O que Deus está falando? Eles abandonam a fé verdadeira. Hoje a gente vê muito na igreja, irmão, quando eu fico olhando pessoas que foram tão usadas por Deus. O diabo entrou na vida dessas pessoas e hoje bagunçam. Frequentemente precede a seguir o espírito enganadores e doutrinas de demônios. Como diz aqui na palavra de Deus. Veja, irmãos, doutrina de demônios. Eu vou mostrar aqui para você o seguinte. A Bíblia diz, o diabo, quando ele se mostra como uma força espiritual, mas de destruir, destrutiva, tá? Que é, muito pelo contrário, ele e os seus agentes muitas vezes se apresentam como mensageiro de luz e bondade. As pessoas pensam que o diabo diz, não, ele vai aparecer com chifre, com rabo, com garfinho, nada disso. A Bíblia diz que ele vem até como anjo de luz. Como, aparência. Aparência não é ser. Então você vê aqui, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros se transformam em ministros de justiça. Você vê aqueles que realmente, são de Deus, eles são ministros realmente, Eles querem que as pessoas vivem bem, tenham uma vida de bênção, uma transformação, Mas o diabo, ele é enganador. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia, só um instantinho, deixa marcado aí, aqui em 2 Coríntios. Vamos ver aqui o que fala a palavra de Deus. 2 Coríntios, tá? Eu quero que você veja aqui, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. A gente vendo dentro da palavra de Deus, a gente testifica a palavra de Deus, tá? Capítulo 11, versículo 14, diz assim: Eis que pela terceira vez estou pronto aí convosco, e não vos sereis pesado, por não vou atrás, preste atenção. Aqui quando Paulo, irmão, é 11, 2 Coríntios 11, 14. Vamos ver aqui, passei aqui rapidinho, diz: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, os que seu próprio ministro se transformam em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aquele que estão como ministro, aqui você vê que ele diz, não é muito, pois, os que os seus próprios ministros se transformam em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aqueles que andam, aqueles que ensinam, aqueles que mostram Jesus na justiça de Deus, você vai ver as boas obras dele. Mas aqueles que vão com mentira, você vai ver a destruição dele, entendeu? Eu vejo quantas pessoas às vezes saem da igreja,
Não, eu vou para outra igreja porque eu me lembro que tinha uma vez um jovem na nossa igreja, era um jovem muito usado por Deus. Alguém disse para ele, olha, tu vai para a minha igreja, tu vai ser lá pastor. E esse jovem não estava preparado, tinha acabado de chegar na igreja. E eu me lembro que esse jovem foi para esta igreja. Era um jovem que veio de uma vida tão difícil. Tão difícil. Eu sei que Deus ia usar muito esse jovem. Mas como o pastor, né, viu que ele era um jovem, que estava saindo com o nosso jovem, nossa liderança, pessoas que realmente gostavam de evangelizar, a gente saía para evangelizar, então, esse que se dizia, né, esse profeta, logo abriu os olhos em cima dele. E você sabe, quem rouba não tem bênção. Quem rouba a ovelha dos outros não tem bênção. E aí eu me lembro que esse jovem saiu da nossa igreja para ser pastor. Me pergunte hoje aonde está esse jovem. Está morto, irmão. Voltou de novo para a vida do crime e mataram esse jovem. Por quê? Porque a pessoa que colocou não quis saber da vida dele. Queria saber sim. Não, aqui é bonzinho, aqui todo mundo pode. É como muitos pastores fazem. Não está aí, chega numa igreja logo, eu vou pregar. A nossa igreja não é assim. A gente não sabe a vida da pessoa. Então, a pessoa para pregar, a pessoa ali para profetizar, ela tem que ter vida com Deus. Até para fazer louvor, a pessoa tem que ter vida com Deus. As coisas de Deus são santas. Porque Jesus é santo, entendeu? Não é oba-oba, né? É como eu digo sempre, as coisas de Deus, preste atenção. Quando você abre uma igreja, você sacrifica para ganhar almas. Mas veja, a pessoa abre um bar, é rápido que enche. Porque é porta larga. A Bíblia diz que a porta larga, muitos vão acertar por ela. Mas a porta estreita, né? A Bíblia diz que a porta estreita, muitos pouco acertarão por ela. Então, o fim de cada um é conforme aquilo que você faz. O que você planta, você colhe. Você é um bom obreiro, você vai colher almas para o Senhor Jesus. As pessoas que vivem agradando Satanás, o pai dele é o pai da mentira. Então eles vão levados pela mentira. Não, faz isso que tu vai te dar bem. Isso dá mal. Até, como eu digo, um gatinho, ele não pega logo a presa dele, ele pega e brinca e larga. Quando o ratinho pensa que vai se dar bem, ele vai lá e dá-lhe uma bocada. Aí ele brinca, né? Assim que o diabo faz. Quando o gatinho pensa, não, agora o ratinho, agora eu vou me dar bem, né? Eu vou conseguir sair. E ele deixa, o gato fica olhando assim, deixando ele caminhar. Quando ele vai, coitado, já todo meio baleado. Quando ele pensa que ele vai se dar bem, ele vai lá e tchum, né? Acaba com ele. Irmão, quando a gente fala que o gato come o rato, é assim que o diabo faz. Ele vai até tirar a vida das pessoas. Por quê? Porque ele é mentiroso. Ele quer levar você a um caminho fácil, né? Irmão, e não tem caminho de Deus que seja difícil. Caminho de Deus é um caminho abençoado para quem tem o Espírito Santo elevado por Deus. Deus vai mostrando para você que Ele te tira de fundo de qualquer poço. Ele faz de você uma nova pessoa. Não pense que pela mentira de Satanás, pelos erros de Satanás, você vai se dar bem, né? A pessoa se engana, né? Não só muitas pessoas, sem saber, estão sendo engordadas por Satanás, mas um número cada vez maior está seguindo absolutamente a Satanás. É um número muito grande. Você vê hoje na internet jovens fazendo pacto com o diabo e acham assim, vou me dar bem, né? Hoje quantas famílias, né, estão aí
levando o filho para a festa de Halloween, né? Uma festa satânica. Então a gente vê aqui, né? Ou nós, como Deus diz, ou nós, né? Vamos voltar aqui, como diz aqui na palavra de Deus. Vamos voltar aqui a 1 Timóteo, né? Capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz que nos últimos tempos alguns postarão da fé. Veja, hoje está assim. Às vezes eu fico pensando, irmãos, talvez nunca tiveram um encontro com Deus. Estavam empolgados. Porque eu não acredito, depois de tudo que passa na sua vida, de tanta bênção, tanto livramento, tanta paz que Deus te dá, tu volta para o mundo cão. Um mundo de mentira. Que você se alegra naquela hora, mas o teu coração está vazio. E o diabo é sujo, vai aparecer. Ah, não, todo mundo precisa aproveitar a vida. A Bíblia diz o que é que o homem aproveita fora de Deus? Nada, irmão. Deus, nós só aproveitamos quando temos Deus, que é a glória de Deus. Deus diz que a glória dele vem para que todos vejam na nossa vida, né? Então a gente vê aqui, né? Hoje quanto Deus, né, tem dado tratamento a adultos, adolescentes. Hoje a gente vê. Hoje eu estava um dia desses comentando com um irmão que ele tem o mesmo dom assim de trabalhar com jovens drogados. E ele estava dizendo para mim assim, apóstola, hoje, quanto departamento, né, de drogas, né? Hoje lá tem tantas pessoas adultas, adolescentes, com dependências. Eles são dependentes a isso, esse é o Deus dele, né? E a gente vê que Deus é tão poderoso que ele chega no homem, ele liberta o homem na hora dessa obra maligna, né? E ele estava dizendo, olha, nós temos até um hospital, né? E ele advertia sempre esses jovens, a maioria deles, eles tinham comunhão com o satanismo. Entendeu, irmão? É por isso que muitos, quando eles se drogam, eles vejam o próprio demônio, né, na frente dele, querendo tirar até a vida deles. Então você vê, e uma das maiores e mais prevalecentes ameaças ao jovem hoje, né, são esses jovens que vivem envolvidos nessa vida de pacto, que são dependentes de droga. E hoje a gente vê isso nos países inteiros. A palavra de Deus diz que nos últimos anos tem testemunhado de aumento, esse rapaz me falando, extraordinário do número de adolescentes atraídos pelo satanismo. Irmão, pior que a gente viu esse ano que passou agora, no final, quantos jovens chegaram na igreja se cortando, todos cortados, e tinham que fazer pacto. Engraçado, e era um pacto que no final era a morte. Aqueles que encontraram com Jesus, né? E daí, com esses pactos, ele leva o jovem às drogas, a sexo ilícito, até ao suicídio. Entendeu? O negócio é muito sério. Mas hoje a gente vê, infelizmente, uma razão porque muitas pessoas ficam presas, né, do lago negro, do lago de Satanás, né, do lado do diabo. No mundo do espírito é porque ficam desiludidos com a aparente falta da realidade espiritual, as religiões, né? Muita gente, a pessoa quer ser muito santa, e a gente vê
dessas religiões tradicionais. Eu me lembro que uma vez eu estava lendo o livro e um perito sul-africano, ele estava falando, né, do envolvimento do jovem com ocultismo. E aí ele estava falando que hoje a maioria dos jovens, justamente, é isso que eles querem. Estão tomando decisões na vida dele, porque querem caminho fácil. E o satanismo tem aumentado principalmente em casos, né, os casos graves. Eu me lembro que eu já cheguei perto de pessoas que queriam tirar sua própria vida. Pessoas que odiavam seus pais. Hoje eu vejo dentro da igreja jovens que entraram de uma vida toda errada. E hoje são jovens que vão atrás de outros jovens, né, para tirar desse grave erro. Irmãos, esse próprio demônio, ele leva as pessoas a assaltar. Por quê? Por causa das drogas, por causa do pacto. Eu me lembro que uma vez chegou um rapaz na igreja, que ele fez um pacto com Satanás. Então, era assim, ele queria roubar, ele queria, né, assaltar onde ele quisesse. Só que Satanás fez um pacto com ele, que ia dar tudo o que ele queria, mas que uma vez por mês, pelo menos, ele tinha que tirar a vida de alguém. Ele tinha que derramar sangue, porque o diabo sempre quer imitar Deus. E eu me lembro que esse jovem tinha pegado uma facada aqui perto do pulmão dele. E ele já tinha matado não sei quantas pessoas. Eu chorei muito com o testemunho desse jovem, porque eu fiquei até com pena dele. Então eu me sentei, eu mostrei para ele, né? Aquilo era um envolvimento com Satanás, o Satanás é morte, é mentiroso, é o pai da mentira. E que cada alma, cada pessoa que ele matava, né, era mais uma sentença séria na vida dele. Por isso que ele não conseguia dormir, por isso que ele não conseguia ter paz. E eu me lembro que esse jovem ficou na nossa igreja quase um ano. Deus curou o pulmão desse jovem, esse jovem estava feliz, esse jovem estava alegre. E de repente, né, ele disse, não, eu vou sair da igreja porque eu quero uma igreja perto da minha casa. Eu acho que ele já estava querendo voltar para a vida errada dele. E eu me lembro que esse jovem voltou. Quando eu subi, eu disse, Senhor, agora tu não vais deixar esse jovem mais matar ninguém. Aquilo que o diabo coloca no coração dele, né? Ele não quer a verdade, mas quantas pessoas ele está matando que poderiam conhecer a verdade? Eu sei que ele foi assaltar e dessa vez mataram ele. E eu pergunto, é ou não é um envolvimento satânico? É ou não é? A maioria desses jovens, maioria, né? Eles são envolvidos, né? Aqui com esse tipo de distância, de erro da palavra de Deus na vida deles, nem conhecem. E a palavra de Deus diz então, eles vão, né, vão se metendo em ocultismo. E quem falou sobre até as pessoas se envolvendo desse jeito, né, foi uma preitoria da África do Sul. Então, e ela era denominada a falência espiritual das igrejas tradicionais na África do Sul. Pela tendência dos adolescentes mexerem com o ocultismo. Então podemos sentir a falta da vida de muitos de nossas igrejas, né?
não acontece nada. Eu não quero ficar sentado numa igreja assim. Nós temos que se levantar atrás desses jovens que não conhecem Deus, que acham que vão se dar bem, que vivem na mentira do diabo. Irmão, é impressionante, o diabo vai levando ele a matar, a roubar. E depois Satanás tira a sua própria vida, porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Então você vê aqui, e aí a bruxaria também está prosperando, né? E eu me lembro que 5 anos atrás, mais ou menos, perseveravam, né, em haver aproximadamente 60 mil de bruxos na Inglaterra. Hoje, estima-se que o número aumentou para 8 mil. O aumento é considerado uma renascença de bruxaria. Vamos ver se no Brasil é diferente, né? Existe agora escolas, presta atenção para o que eu estou lhe dizendo, aberta de bruxaria, que inclui o estudo de autodefesa psíquica, a história da bruxaria. Olhe como o negócio é como Deus diz, que vai, né, o espírito de engano vai tomando conta do mundo. Eu me lembro que quando começou a perseguição pela igreja, não podia fazer barulho, e como a nossa igreja praticamente foi aberta num local que não era qualquer um que ali enfrentava, né, ali o poder de Deus. Me lembro que 2 igrejas tinham fechado e jogavam bomba e era tanta coisa. E eu disse, se Deus é comigo, Deus vai me dar a vitória. E eu me lembro que naquele tempo, né, a gente ali destruía muita obra de macumba, muita. Acabava um culto, a gente via ali pessoas que vinham, entregavam a sua vida para Jesus e logo depois traziam todo aquilo que eles tinham como pacto. E eu me lembro que não era tão como é hoje, né? E você vê hoje tantas pessoas em países, irmão, não é só como diz aqui na África ou em qualquer outro lugar, é no mundo todo. Muitas pessoas até consideravam os Estados Unidos, o AP informa, as bruxas dos anos 90 são tão amedrontantes, tendo crença pagã sido transformada em religião até com cultos e feriados. Então, eu me lembro que a gente era aberta a nossa igreja, aí começaram a perseguição de tentar fechar a nossa igreja. E eu me lembro que nós fomos chamados para depor sob o barulho da igreja. E aí nós fechamos a janela, que poderia sair algum som, colocamos ar-condicionado, para não vazar nenhum som de Deus. Mas eu notei uma coisa, que quando a igreja começava, quantos jovens que estavam saindo para assaltar entravam na igreja e aceitavam Jesus. Mas a gente viu que as pessoas que se levantaram eram pessoas que realmente perseguiam a igreja de Deus, com problema de macumba, dessas coisas. E aí começou a oração. Eu me lembro que tinha um macumbeiro bem do lado da igreja. E aí ele perseguia tanto a igreja que quando eu cheguei no meu carro, que eu ia
começar o culto, ele pegou um bocado de mato, mas foi muito mato e um pneu, e disse que ele ia tocar fogo no meu carro. E eu disse para ele, bom, se o seu Deus for poderoso, o Senhor vai tocar fogo. Mas se meu Deus for poderoso, o Senhor não vai ter poder. E fechei o carro, subi e botei a igreja para louvar a Deus. Pisa com fé, com coragem, com poder. E aí nós começamos a cantar. Irmãos, estava uma noite bonita. Eu não vi, eu acho que só deu tempo dele acender o fogo e a chuva, mas foi uma chuva tão grossa, eu nunca me esqueço disso. E apagou, né, o fogo lá que ele tinha colocado e começou a fumaça para dentro da casa dele. E eu me lembro que ainda ele tinha colocado uma bruxa em cima da igreja para fazer mal para mim. E aí entupiu, né, lá o telhado, eu não sei o que foi que aconteceu por lá, o irmão veio, olha, poxa, está vazando água para dentro da igreja. Eu acho que é a calha. Aí eu disse, vai lá, faça uma limpeza. E aí ele viu a bonequinha engraçada, igual como eu uso com véu, uma saia longa, o diabo ainda reconhece. E aí, nesse dia, fiz outro culto de libertação, pisei na cabeça do diabo. Irmão, quando passou assim, eu acho umas 3 semanas, ele não aguentou. Ele encheu um carro desses demonhão que esses macumbeiros usam, né, para invocar, e saiu. Esse homem passou mais ou menos 2 meses, ele morreu. Não sei o que foi que deu nele. E esse que tinha colocado o pneu, morreu também de acidente. Aí, quem não vê, né? Quem não vê ali, Deus dizendo, aqui é minha obra. E eu não, graças a Deus, nem quando eu era incrédula, eu nunca tive envolvimento com macumba. E hoje, né, eu sou apaixonada por Deus. Hoje Deus me chamou, quantos terreiros de macumba não foi fechado e as pessoas estão dentro da igreja? Entendeu, irmãos? Então, as pessoas se envolvem, né? E a gente vê cada vez mais, isso é a volta do Senhor Jesus, a história de tanta bruxaria. E é como diz aqui, né? São crenças pagãs, sido transformada em religião, até em cultos, né? De feriados. E aí, quando fechou, a gente teve que ir numa, tipo assim, uma palestra. E eu me lembro que era, tipo assim, num lugar, parece uma praça. E lá eles faziam tipo um sol e as pessoas tinham que se ajoelhar. Eu disse, eu não vou me ajoelhar disso, eu estou aqui para aprender. Então, assim como a gente tem que respeitar, então eu quero respeito pelo meu Deus. E não me ajoelhei. Nem eu, nem meu esposo. E no final nós pregamos para as pessoas. Entendeu, irmão? E hoje você vê, né? Quantos milhões de pessoas dizem, não, eu não tenho envolvimento com isso, mas eles estão querendo colocar como uma religião. E já conseguiram fazer isso. Tirar estudo de dentro de colégio. Talvez exista, eu vou falar aqui por baixo, uns 2 milhões, né, de pessoas que aderem a algum tipo de paganismo. E a gente vê o direito, né, de que eles tomam,
que isso é antidiscriminação de bruxas, como sede em Nova York, uma organização que defende o direito dos pagãos de reunirem-se em local público e serem remunerados em feriado, como por exemplo o Dia das Bruxas. Quantos dias da bruxa tem até filhos, né, de Deus que no colégio deixa eu levar o meu filho vestido de bruxa. Deixa eu fazer uma festa, né, com tema de bruxa. Não sabe que ali estão tendo envolvimento com Satanás. Mas o diabo não perde tempo. Você dá uma brechinha, ele entra com tudo. Ele toma legalidade. Entendeu? E você vê como é o nome. Veja como o diabo transforma. É Halloween, né, o nome dessa festa. Muita gente faz sem saber, mas muito sabe. Acha ser uma brincadeira. Mal sabe que é o engano do diabo. E Deus diz: te alerta, jovem. Não tem esse tipo de pacto. Você, família, que você faz uma aliança sem querer, querendo. E o diabo destrói a tua família. Depois você não sabe. Porque você perde filho, você perde marido, você perde casa, você perde tanta coisa. Entendeu? E apesar da Bíblia, né, e a oração ter sido proibida oficialmente, retirada das escolas públicas americanas em 1962, muito dessas mesmas escolas agora oferecem aos seus alunos, né, matéria valendo pontos sobre bruxaria e ocultismo. Você vê como as coisas de Deus não podem ser colocadas, mas as coisas para perder e tirar a bênção, pode. É igual hoje. Quem tem poder? Qual é o homem que tem o poder? Ninguém tem o poder de abrir mão de aborto. Ninguém. A Bíblia diz, né? Eu vou mostrar para você algo muito sério. Deixa primeiro eu terminar aqui, aí eu vou lhe mostrar algo muito sério sobre as pessoas tirarem a vida de crianças inocentes. E hoje, meu irmão, não é só a vida que tira a cabo, né? Detona com uma criança, estupando uma criança. O diabo está fazendo isso. A Bíblia diz: ai daquele que derramar sangue inocente. Ai daquele, né? Como diz a palavra de Deus aqui, abra aqui a sua Bíblia. Eu vou mostrar aqui, eu deixei marcado aqui, para gente ver aqui como Deus, Ele faz, né? A gente refletir nessa geração. Em Jeremias, deixa aberto aqui. Vamos abrir aqui em Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, versículo 34. Preste atenção para esta palavra. Você, que um dia acha que está no direito de só ter um filho e matar os outros. Você é pior do que os assassinos que matam por aí. Porque você está matando o seu próprio filho. E vai haver um grande julgamento. Olha o que Deus diz. Aqui em Jeremias, confira comigo, 2:34, diz: nas olas dos teus vestidos se achou também o sangue de pobres inocentes. O sangue de pobres inocentes. Se alerte para isso. Você que é um estuprador de criança. Você que alisa criança. Você que mata criança. Não
não surpreendido no ato de roubar. Apesar de todas estas coisas, ainda diz: estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Era apenas um sanguezinho? Era apenas uma criança que não sabia falar? 7 coisas que Deus abomina. Em Provérbio diz: 7 coisas é quem derrama sangue inocente. Irmãos, só pode ser realmente um pacto com o diabo para a pessoa fazer isso. Eu lembro que há pouco tempo uma mulher estava rindo, né, na televisão porque ela conseguiu o direito de matar criança, de aborto. Foi liberado. E pessoas que se dizendo de Deus, ministro de Deus, batendo palma. Ah, meu Deus. Por isso que o nosso mundo está desse jeito. A volta do Senhor Jesus está perto. Preste atenção. Nas orlas do teus vestidos se achou também o sangue de pobres inocentes. Quando você fez o teu aborto, estava lá o derramamento da criança. Não surpreendido no ato de roubar a vida. Não foi surpreendido. Ele fez de propósito. Ah, porque eu fui estuprado, eu não tenho direito, a criança não tem culpa. É uma vida. Apesar de todas essas coisas, ainda dizes, como muito diz, estou inocente. Na hora do bem bom, mas na hora da responsabilidade, deixa eu matar. Ele diz: certamente, a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo. Você vai entrar em juízo. Peça perdão, se arrependa dos seus pecados. Porquanto dizes: não pequei. O que é que tem? Eu já livrei muitas crianças de mães cometerem esse tipo de aborto, de matarem os seus próprios filhos. Então você vê aqui, muitos exibem abertamente a adoração a Satanás e o submundo deles. Os sons do inferno já seduziu, levaram inúmeras pessoas a uma vida de droga, perversão, violência e às vezes até suicídio. O ato mais, de blasfêmia e profanação hoje são aceitas na sociedade. Em nome, de liberdade de expressão. Músicas, músicas popular. Observe como são capazes de discos, de vídeos de rock, que vem como todo símbolo litúrgico e rituais de bruxaria e ocultismo. Muito exibe abertamente a adoração a Satanás e o submundo dele. E você bate palma. Abre os seus olhos. Você que está brincando com Deus. Você que bota crianças como seu alvo do seu adultério. Você que pensa que ninguém está olhando para você. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão por toda parte. Então, povo de Deus, vamos nos levantar
Vamos ser homens e mulheres. As pessoas proíbem as coisas de Deus. Nós não vamos agradar todo mundo. Talvez até pessoas vão dizer para você, tu agora quer ser fanático. Todo dia tu quer trabalhar para Deus. Quem me dera todos pudessem trabalhar todo dia para Deus. Oh, meu Deus. Como o mundo estaria hoje? Hoje, quando eu vejo jovens sair da igreja, vão embora. No adultério. Outras derrubando famílias. Outras adulterando, achando que vão se dar bem, pelo um simples prazer. Deus fez sim um sexo com prazer dentro do âmbito do casamento. São bruxarias, são demônios que estão se levantando. E você aceitando dentro do teu lar a prostituição. Tão bom quando os jovens estão vivendo junto e diz, apóstolo, eu vou me casar, eu vou ajeitar a minha vida. Ele ajeita, ele bota primeiro Deus na vida dele. Se batiza. Depois Deus vai fazendo a obra na vida dele. E o reloinho da vida não faz parte. Irmão, a gente tem que ter cuidado até quando a gente faz o aniversário. Para a gente não estar compactuando com Satanás. Procure fazer até o nome dos seus filhos. Você tome cuidado no nome que você dá. O pai de Jacó botou Jacó, quando ele chamava, ei, trapalhão, ei, mentiroso, ei, usurpador. Aí como ele foi uma pessoa que com todos os defeitos, ele amou Deus. Se arrependeu da sua vida errada. E levantou uma igreja para Deus. E Deus disse, tu não mais te chamarás Jacó, e sim Israel. Seja um Israel numa terra má. Não seja mais um bruxo a compactar com Satanás com as suas mentiras. Você não vai agradar a todos quando você a mostrar o caminho de Deus. Porque nós sabemos que o caminho de Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós temos que renunciar a muitas coisas. E as primeiras coisas são realmente a idolatria. Então, nessa noite abençoada de domingo, que você possa deixar Deus na sua vida. Tome conta dos seus filhos, da sua família. Esteja alerta à volta de Jesus. Todo o tempo que você tiver, dê para Deus. Não veja a hora de acabar essa onda da gente estar andando com essa máscara, para a gente poder fazer visita para as pessoas, para a gente ir atrás desses que têm envolvimento com ocultismo, com bruxaria, que muitas vezes eles estão matando e não sabem por que estão matando, porque o diabo não perde tempo. Então que Deus possa lhe iluminar. Vigie, irmão. Vigie, que nós estamos na volta do Senhor Jesus. Você que está acomodado no seu lar, na sua casa, levante-se. Vamos começar toda a igreja a ser um líder apaixonado por Deus, para tirar essas pessoas da mão do diabo. Então que Deus possa abençoar, que Deus possa fazer da sua vida, né, um manancial para a glória de Deus. Tenha uma semana muito abençoada. Leve o seu dízimo, leve, né, para a casa de Deus. Lá você coloca no gasofilácio, vai ser assim sempre, né? Está aberto desde as 8 horas. Ore,
Busca Deus. Se você vai para o trabalho, a igreja está aberta, está fechada assim por fora, mas por dentro está aberta, se ajoelhe, ore, busca Deus e vigie com seus filhos. Não deixe os seus filhos na mão de qualquer um. Entendeu, irmão? Vigie. Ele é o bem maior que Deus lhe deu nesta terra, para que ele seja um grande homem e uma grande mulher de Deus. Ele não seja abolido por Satanás, por falta da sua vigilância. E neste momento, eu vou pegar esta água, eu vou orar nela. Vou agradecer a Deus pela essa água. Vou pedir para Deus que venha ungir esta água, que quando você beber, toda ação do diabo caia por terra, todo espírito de enfermidade caia por terra, toda obra maligna caia por terra, e só o poder de Deus. Pai, neste momento, Senhor, eu consagro esta água. Ao tomarmos, ó Pai, qualquer enfermidade, qualquer inflamação, qualquer obra maligna, qualquer espírito de droga, qualquer pessoa que esteja assistindo, possa ser quebrado toda ação de Satanás, tudo aquilo que perturba a sua vida, todo espírito de morte. E eu declaro, liberto de droga, liberto deste pacto satânico, liberto de tudo, e só o teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, beba. Pai querido, Deus de poder, abençoa cada casa que está aberta para Ti. E que essa palavra, Senhor, chegue a multidões. Que cada um possa ter uma responsabilidade de que a gente alcance logo as mil pessoas. Dê o seu link, Senhor, para que a gente possa, em nome de Jesus, se inscrever, para que a gente possa, Pai, em nome de Jesus, levar a Tua palavra a todo mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que Deus vos acompanhe.